Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre progressões, as progressões geométricas, né? Suas propriedades, né? Tipos de progressões, soma dos termos, fórmula do termo geral e etc. Então vamos para a nossa aula de hoje. Progressão no geométrica, pessoal, né? É uma sequência, né, que você pode notar que multiplicando cada termo por um mesmo valor, você vai encontrando o termo subsequente. Então, sempre é encontrado o próximo termo a partir da multiplicação de um mesmo valor. Então, vejamos aqui a definição. A definição de progressão geométrica. Então, posso dizer o seguinte, pessoal. Olha, chama-se progressão geométrica que a gente costuma chamar, né, de PG. Então, progressão geométrica PG a toda sequência onde multiplicamos cada termo por uma mesma constante, por um mesmo número ou uma mesma constante. Mesma constante que eu vou chamar de Q, né? O nome é de Q, tá? E a partir dessa multiplicação, obtemos sempre o termo seguinte. Obtemos o termo, né, seguinte. Então, pessoal, esta constante é denominada razão da PG, tá? Então, essa constante ou esta constante Q é a razão da PG, tá? É a razão da progressão geométrica. Então eu posso colocar aqui um exemplo para a gente verificar como que funciona isso. Ó. Um exemplo geral é o seguinte. Ó. Um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma sequência, né? E ela tem esse formato. 5, 10, 20, 40, 80, 160 e assim sucessivamente, certo? Então, a gente nota, né, o que está acontecendo nessa sequência, pessoal? 5 para 10, então vezes 2 dá 10, vezes 2 dá 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 2, 80, 80 vezes 2, 160 e assim sucessivamente. Então, eu consigo notar, né, que a minha razão, nesse caso aqui, essa constante que vai multiplicando esses números, né, a razão é Q igual a 2. Então, a minha sequência tem razão Q igual a 2, certo? Então, se nós falarmos em termos, né, ainda de sequência, a gente pode observar a seguinte definição. Então, toda PG, né, toda progressão geométrica, ela é uma sequência Então, ela será uma sequência, ela é uma sequência dada por uma lei de recorrência.
uma lei de recorrência. E como é que é essa lei de recorrência que eu quero trabalhar aqui, ó? Então eu posso dizer o seguinte, ó, a minha sequência, eu tenho o A1, eu vou chamar de um termo A qualquer, né? Um número qualquer. E a minha lei de recorrência vai ser AP menos 1 vai ser igual ao AP, um termo AP qualquer, vezes a razão que é Q, certo? Onde esse termo P é maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Então, essa aqui é uma recorrência que vai gerar, né, a seguinte progressão. Ó. Observe que essa recorrência aqui gera a progressão. Quem é o A1? Aí você vai colocar, é o termo A, pronto. Quem é o A2? Então, se você notar, o A2, pessoal, o A2 vai ser quem? Vai ser igual, na minha recorrência, substituindo, né? Ficaria A 3, né? Menos 1, que vai ser igual ao A2 vezes Q. Certo? Só que eu quero encontrar o meu termo, sempre o termo seguinte, né? Então, por exemplo, o termo 1 vai ser A, o termo A2 vai ser esse mesmo A, mais fácil, ó, mesmo A vezes Q. O termo A3 vai ser o A vezes Q elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, né? O A4 vai ser o A vezes Q elevado a 3. Aí tem também o termo A, Q elevado a 4 e assim sucessivamente, tá? Então, para você obter, basta chamar, né, o A1 mais uma vez, vai ser o valor de A. Aí, se eu quero o termo A2, né? Então, eu colocaria aqui, ó, que é a P mais 1. O A2 vai ser igual a quanto? Vai ser o A1 vezes Q. Pronto. Aí, o A3 vai ser igual a quanto, professor? Vai ser o A2, né? Vezes Q. Mas aí, quem é o A2? O A2 é o A1 vezes Q. Aí, vezes Q novamente, vai dar A1 vezes Q elevado ao quadrado. E assim você vai fazendo sucessivamente. E vai encontrando justamente os termos da sequência que eu escrevi acima, tá bom? Então, essa é uma lei de recorrência, né, para uma progressão geométrica, certo? Um exemplo de exemplos de progressão que a gente pode também falar aqui, ó. Exemplos. Então, tem algumas sequências que representam uma progressão geométrica. Por exemplo, se eu tivesse a sequência 1 vezes 3 dá 3, vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, né? Vezes 3, 81 e assim sucessivamente. Então aqui nós sabemos que eu tenho aqui uma PG. Então é uma PG onde a razão Q é igual a 3, né? PG de razão 3. E o A1, o termo A1, ele é igual a 1, tá? Essa PG, como ela está com a razão positiva, ela é chamada de PG crescente, pois todos os seus termos vão crescendo, né, à medida que você vai multiplicando pela razão, tá bom? Letra B, eu posso ter uma sequência também decrescente. Por exemplo, se tivesse o termo 8 por 2 dá 4, por 2 é 2, por 2 dá 1, por 2 é 1 meio, né? Por 2, 1 quarto, e assim sucessivamente. Então, é uma PG. Então, se você notar, a razão dela é igual a 1 meio, e o primeiro termo foi igual a 8.
Então eu noto que os termos estão decrescendo. Começou em 8, agora está em 1/4 e vai diminuindo cada vez mais. Sempre vai ser dividido por 2, né? Porque a razão é 1/2. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que é uma PG. Temos uma PG decrescente. PG decrescente, certo? Outro exemplo, letra C, né? Eu posso ter uma PG, né, com a razão também negativa, né? A razão pode ser negativa, ok? Por exemplo, se eu tivesse aqui o termo -1, -1/2, -1/4, -1/8, né? Oitavos e assim sucessivamente, tá? Então, é uma PG o quê? É uma PG que ela é chamada PG crescente, né? Ou eu posso dizer assim, é uma PG com razão Q igual a 1/2 e o A1 igual a -1, né? Então, você pega -1 vezes 1/2 dá -1/2, vezes 1/2 dá -1/4 e assim sucessivamente. Então, essa PG também é chamada PG crescente. Ela tem termos negativos, então ela está também crescendo, tá bom? Eu posso também ter uma PG dessa forma: 5, 5, 5, 5, etc, né? Então aqui é uma PG, esse caso aqui é uma PG, onde a razão é igual a 1 e o termo geral é igual, o termo 1 a 1 é igual a 5, né? Então essa razão aqui, pessoal, ela é chamada estacionária, né? É uma PG estacionária. Também, né, representa uma PG de razão 1, ok? E se nós tivermos, vamos supor que a razão da minha PG for um número negativo. Por exemplo, se tivesse uma PG 3, -6, 12, -24 e etc, né? Então aqui é uma PG onde a razão é um número negativo, é -2, e o primeiro termo é igual a 3. Nesse caso, você vê que os sinais ficam os sinais aqui, né, pessoal? Um número positivo ou negativo, um positivo, um negativo, um positivo, negativo. Então, a gente pode afirmar aqui que eu tenho uma PG alternante. Então, essa é chamada PG alternante, tá? Porque sempre vai tendo um número positivo e um negativo e ela vai alternando, né, os valores, certo? Agora, a gente pode trabalhar também um pouquinho a fórmula do termo geral. Eu vou chamar aqui o item 2 da nossa aula de hoje, né? E aí eu posso explicar aqui um pouco sobre a fórmula do termo geral. Bom, então se a gente escrever os termos da PG em função do A1 e da razão, o que nós podemos obter? Então posso dizer o seguinte, ó. Vamos escrever, né, os termos de uma PG, de uma progressão geométrica em função
de A1 e a razão. Como assim? Então eu tenho aqui, ó, tem um termo A1, tem um termo A2, termo A3 e assim sucessivamente, até um termo certo AN, tá? E aí também sucessivamente. Então, eu quero escrever cada termo desse em função do A1. O A1 é o primeiro termo, pronto, tá aí o A1, beleza. Aí o A2. O A2, se você observar, né, ele é o A1 vezes a razão, certo? O A3 é o A2 vezes a razão, mas o A2 vezes a razão, né, eu posso substituir, vai ser o A1 vezes a razão ao quadrado. Aí vezes a razão novamente, vai ficar o A1 vezes a razão ao cubo, vai ser o A4. E assim sucessivamente, né, até o termo AN. Quem é o termo AN, professor? Né? Então, o AN vai ser o A1 vezes a razão elevada a N menos 1. E assim sucessivamente, certo? Então, fazendo essa relação entre esses termos, né? Então fica claro que a nossa fórmula, né? O termo geral, né? O termo geral de uma PG, uma projeção geométrica, é dado pelo seguinte, né? Então já está aí expresso, né, que o AN, que é o termo geral, vai ser igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então essa é uma fórmula aí preparada, né, pessoal, para a gente calcular o termo geral. E ela está em função de quem? Do A1 e do AN, certo? Então a fórmula seria essa. Vejamos um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho com essa fórmula. Então um exemplo aqui. Bom, então como exemplo, a gente podia perguntar um termo de uma PG. Por exemplo, numa PG, numa progressão geométrica, né, de primeiro termo A1 igual a 2 e razão Q igual a 10, né? Determine o termo, vou colocar assim, o 10º termo. Pronto, então como é que eu faço? Ou então o 6º termo, fica melhor. Determine o 6º termo. Então, para a gente determinar o 6º termo ou o 10º, tanto faz, qualquer um deles, né? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que achar o termo geral. Então você nota, pela nossa fórmula, né? O termo geral é o seguinte: o AN vai ser igual a quanto? É o A1 que multiplica a razão elevada a n menos 1. Então, substituindo nossos termos, eu vou encontrar, né? Quem é o A6? Ele quer o 6º termo. Vai ser o A1 vezes a razão. Eu posso também substituir logo o A1, né? O A1 vai ser 2, que multiplica a razão, que é 10, né? Elevado ao 6º termo. Então fica 6 menos 1, que é o n menos 1, né? O n é 6. Então aqui eu noto que o nosso A6, o 6º termo, vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 5. Portanto, o A6 é igual a 2, né? Coloca 5 zeros. Então dá 200 mil, né? Esse é o 6º termo. Então, assim sucessivamente, você pode encontrar qualquer termo, né, da nossa
progressão, tá bom? Esse é o exemplo 1. Eu vou mostrar aqui outro exemplo. Exemplo 2. Podemos também ter problemas, né, pessoal, que envolve progressão geométrica, tá? Então, um probleminha que eu posso colocar seria o seguinte, ó. Qual a razão da progressão geométrica da PG de termos reais onde o terceiro termo vou colocar aqui, o A3 é igual a 10 e o sexto termo e o A6 é igual a 80. Pronto, olha. Qual a razão da PG de termos reais, onde o terceiro termo é 10 e o sexto termo é 80, tá bom? Então, como é que eu faço para determinar, pessoal, a nossa razão da PG? Nós sabemos que, como está em PG, eu posso colocar os termos, né, ordenados e identificar a razão. Mas eu também posso fazer pela fórmula do termo geral, né? Então vamos lá. Eu posso dizer o seguinte: se eu usar a fórmula do termo geral, botar tudo em função da razão e do A1. Então ele disse que o A3 é igual a 10, né? E também falou que o A6 é igual a 80. Bom, se o A3 é 10, então posso dizer o seguinte, pessoal, que o A3, né? O A3 vai ser igual ao A1 vezes a razão, né, elevada a 2, né? Seria isso. E eu também posso dizer que o nosso A6 seria quanto? É o A1 vezes a razão elevado a 5, que nós já aprendemos, né? Então, o que eu posso mostrar, né, sobre esses termos, certo? Vou substituir os valores que eu tenho. Quais são os valores que eu tenho? O A3 é 10, que é igual ao A1 vezes a razão ao quadrado, e o A6, que é 80, que é igual ao A1 vezes Q também elevado a 5. Então eu posso dividir um pelo outro. Então, dividindo um pelo outro, temos o que, pessoal? Se eu posso fazer essa divisão, né? Então, eu teria o seguinte, ó, 10 está para 80, assim como ficará A1 vezes Q elevado a 2 sobre A1 vezes Q elevado a 5. Então, eu posso dividir uma equação pela outra, encontrando a seguinte proporção. Então, posso cancelar aqui alguns termos, ó. Cancela aqui 0 com 0. Posso cancelar o A1 com A1. Posso cancelar o Q2, vai sobrar 1, né? Com o Q5 vai sobrar Q elevado a 3, né? Então, 5 menos 2, né? Dá 3. E aí, fazendo o meio pelos extremos, o que eu vou encontrar aqui, pessoal? Vou encontrar Q elevado a 3 igual a 8, né? Ora, se o Q elevado a 3 é igual a 8, então eu posso afirmar que a minha razão Q, vai ser igual a raiz de 8, que vai ser raiz cúbica de 8, né? Logo, a minha razão Q vai ser igual a 2, certo? Então, se você fosse montar, né, a sua sequência, você teria que o A3, né, o A1 vezes Q2, né? E o A6 é A1 vezes Q5. Divide um pelo outro, você vai encontrar a razão igual a 2, certo? Então, ele pediu na questão, ele pedia realmente qual o valor da razão, tá bom?
Então, a partir desse termo, você encontra a razão. Agora, se ele pedisse para encontrar, por exemplo, né, como eu sei que 10, né, eu posso usar qualquer uma, 10 igual ao A1 vezes Q ao quadrado, então eu podia substituir aqui, ó, 10 igual, quem é o A1? Vou determinar a razão, 2 ao quadrado, né? Então aqui eu poderia encontrar o A1 igual a 10, né, dividido por 4. Então, o primeiro termo, 10 por 4, só para a gente encontrar, seria 5 sobre 2. Então, o primeiro termo é 5 sobre 2. E aí, se a gente fosse montar a nossa questão, ficaria 5 sobre 2 vezes 2 vai dar 5, vezes 2 vai dar 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80. Então, aqui você tem, se você for observar, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Então, o A3 é 10 e o A6 é 80, certo? Então, dessa forma, você consegue resolver a questão. Achou a razão? Também eu posso achar o A1, né? O termo que for preciso, eu consigo encontrar utilizando essa progressão, tá bom? Essa é a ideia do termo geral. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre a questão das propriedades de uma PG, tá? Então, item 3, falar um pouco agora sobre as propriedades de uma PG, uma progressão geométrica. Bom, do mesmo modo que nós estudamos, né, lá no as propriedades da PA, né, que era com adição, média aritmética, entre outras, aqui também nós temos as regras, né, que envolvem tudo que era adição e subtração. Em PA, em média, né, média aritmética, aqui vai ser multiplicação, divisão e média geométrica, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, se eu tivesse uma PG, imagino que eu tenho aqui uma projeção geométrica. 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 e assim por diante. E eu identificar os termos, né? Eu tenho um termo aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, etc, né? Então, nós podemos afirmar que cada termo, se eu pegar, por exemplo, o A2, né? O A2 elevado ao quadrado, ele vai ser igual ao termo A1, que é o seu antecessor, vezes o A3. Vamos ver se é verdade. Então, se você fizer, quem é o A2 ao quadrado, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Então, aqui, ó, observe. O A2 é igual a 1. A2 ao quadrado é igual ao A1 vezes o A3. Vamos ver se isso é verdade aqui, ó. Então, se você observar, o A2 vai ser 10. 10 ao quadrado, será que é igual ao A1? O A1 é 5 vezes o A3 é 20. Isso está correto, né, gente? Porque 5 vezes 20 é igual a 100. Você nota isso que está certo, né? Uma outra expressão aqui que a gente pode notar, ó, o A3, bora ver essa segunda aqui, ó, outra opção, ver se dá certo sempre. Se eu pegar o A3 ao quadrado, será que vai ser igual? Vamos pegar o antecessor, é 10. Vou pegar aqui logo em índices, né? O A3 ao quadrado é igual ao A2 vezes o A4. Então, note aí, ó, A3 ao quadrado vai ser 20 ao quadrado, dá 400. Então, fica 20 ao quadrado é igual ao A2.
O A2 é 10 vezes o A4. O A4 é 40. Então, 20 ao quadrado é 400. 400 é a mesma coisa de 10 vezes 40. Então, também está correto. Então, toda vez que você tiver a sua sequência, você pode utilizar, né, essa propriedade, vai dar sempre certo, tá? Ok? Então, eu posso escrever de modo geral, né? Então, de modo geral, como é que eu escrevo essa propriedade, gente? Ó, se nós tivermos uma sequência, né, uma projeção geométrica. Então, imagina aqui, ó, A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente até o AN, tá? Então, essa aqui é uma PG. O que eu posso dizer que vai acontecer sempre? Então, se você escolher aqui um termo central, né, um termo AP qualquer, ele vai ser igual a quanto? Esse termo que você escolher, se você elevar ele ao quadrado, ele vai ser igual ao seu antecessor, que é o AP menos 1, que multiplica o seu sucessor, que é o AP mais 1. Então, eu estou dizendo que cada termo é a média geométrica do seu antecessor e sucessor. Então, essa é uma formulazinha preparada para a gente calcular, né? Aplicar essa propriedade, né, em uma projeção geométrica. Então, eu posso até enunciar, fazer o enunciado dela, dizer o seguinte, ó. Podemos dizer o seguinte, que numa PG, cada termo a partir do segundo é a média geométrica entre o termo anterior e o termo posterior da sequência. Entre o termo anterior e o posterior na sequência. Então, essa é a propriedade 1, né? Propriedade dos termos de uma PG, tá certo? Vai valer sempre, né? Então, eu poderia também até falar em outras palavras, dizer o seguinte, né? Que tomando-se 3 termos consecutivos, uma PG, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2, certo? Sempre tomando 3 termos, o termo central é a média aritmética do anterior, né? E do sucessor, certo? Então, essa é uma propriedade, né? Propriedade P1. Nós temos também aqui uma propriedade 2. Vejamos, pessoal, essa propriedade 2. Propriedade 2 da minha projeção, tá? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo. Eu vou pegar aquele exemplo lá para a gente poder fazer, ó. 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40, vezes 2, 80, vezes 2, 160, vezes 2, 320 e assim sucessivamente, né? Então, essa é uma PG onde eu tenho o A1 igual a 5 e a razão igual a 2, certo? Então, observe uma coisa interessante, pessoal. Se eu for colocar aqui os nossos termos, a gente pode colocar também, ó. Tem aqui o termo que é o A1, esse aqui é o A2, o 20 é o A3, o 40 é o A4, o 80 A5, aqui nós temos o A6, o A7, certo? Então, imagine que eu pegue 2 termos equidistantes, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu pegue o A1 e o A5, certo? Então, o que eu vou notar aqui, pessoal? Você vai notar o seguinte, ó. Se você multiplicar o A1 vezes o A5, você vai encontrar quanto? Vamos lá.
5 vezes 80. Então, 5 vezes 80 vai ser igual a quanto? 400. Né? E notar também, se eu somar os índices, né? O índice 1 mais o índice 5 vai ser igual a 6, né? A soma dos índices dá 6. Ok? Então, agora eu noto que vai ser a mesma coisa de multiplicar aqui, ó, o A2 vezes o A4. Que se eu somar o índice 2, né, mais o índice 4, vai dar 6. Então, note, ó, se eu multiplicar o A2 vezes o A4, professor, vai dar quanto? O A2 é 10, o A4, 40. Então, o resultado vai ser quanto? 400. E aí, os índices, se nós somarmos aqui os índices, vai ser igual a 2 mais 4, que vai dar também o índice 6, certo? Então, toda vez que eu pegar termos equidistantes, né, onde a soma desses índices é igual, então o produto dos termos da nossa progressão também será igual, tá? Por exemplo, agora se eu pegasse aqui nessa mesma sequência, né, eu pegasse mais dois termos equidistantes, por exemplo, o A4 e o A5. A4 vezes o A5, né? Então, quem seria, professor? O A4 multiplicado pelo A5. Então, o A4, se você ver, dá 40. O A5, você vê aqui, dá 80. Com 4 vezes 8, dá 32. Dá 3.200. Se a gente somar os índices, quanto é que dá o índice aqui, pessoal? Índice 4 mais o índice 5 é igual a 9. Vamos pegar mais dois termos onde a soma dos índices é igual a 9. Por exemplo, se eu multiplicar aqui o A7, né, pelo A2. Então, se eu multiplicar o A7 vezes o A2, eu vou ter que 7 mais 2 dá menos 9. Então, vamos ver. O A2 é 10. O A7 é quanto? 320. Então, 10 vezes 320 dá quanto? 3.200. Então, você nota aqui que o índice 7 mais o índice 2 também vai ser igual ao índice 9, tá? Então, isso vai acontecer em todos os termos, né, de uma progressão, tá? A gente pode, então, agora generalizar. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Na progressão geométrica, eu posso até colocar aqui, ó, A1, A2, A3 e assim sucessivamente, tá? Eu posso dizer o seguinte, quatro termos quaisquer dela, né? Quatro termos quaisquer, eu vou chamar de AM, AN, AR e AS. Então, quatro termos quaisquer, né? De razão que, sempre vou chamar de que, tais que a soma dos índices nós temos os índices M mais N é igual ao índice R mais S, certo? Temos o seguinte, o que eu noto na minha sequência, né? Na minha progressão, ok? Então eu posso afirmar, pessoal, que o AM que multiplica o AN vai ser igual ao AR que multiplica o AS. Então essa é uma fórmula preparada, né? Que eu posso fazer na minha progressão geométrica. A soma dos índices, se for constante, o produto dos valores também é sempre constante. Então, eu posso enunciar, né, a minha propriedade. Vamos fazer aqui o enunciado da nossa propriedade, tá bom? Posso dizer o seguinte, ó, para, né, quatro termos
quaisquer. Vou chamar aqui AM, AN, AR e AS, qualquer termo na minha progressão, certo? De uma PG, progressão geométrica. Então, o que eu falo? Se a soma dos índices, M mais N foi igual a R mais S, então, o que eu posso afirmar? O AM que multiplica o AN vai ser igual ao AR que multiplica o AS. Pronto. Essa é a propriedade enunciada aí, né? Propriedade 2 dos termos de uma progressão. Ok? Importante também a gente lembrar, essas propriedades vão ajudar, de certa forma, né, na resolução de algum problema ou de problemas, né, que envolve progressão geométrica, tá bom? Então, pessoal, uma outra coisa que é importante, né, a gente comentar, o item 4 da nossa aula de hoje, eu vou falar também um pouco sobre a soma dos termos, né, dos n primeiros termos de uma PA, tá bom? De uma PG, aliás. Soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, a gente pode ter dois casos aqui de soma, tá? Nós podemos ter a soma dos termos de uma PG finita e a soma também dos termos de uma PG infinita. Esse caso inicial é uma PG finita, né? Então, como é que eu faço, pessoal, para a gente efetuar, né, a soma dos termos de uma PG como essa, tá bom? Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Olha só. Eu vou considere uma progressão geométrica, tá? Que tem os seguintes termos: termo A1, termo A2, termo A3, termo A4 e assim sucessivamente, tá? Tem um termo AN, ok? Então, vou colocar aqui até o termo AN. Eu posso botar até reticência sem problema e eu posso dizer que é a soma dos n primeiros termos, né? Então, ela fica finita. Então, a soma dos n primeiros termos. Então, se eu falo isso, né, pessoal? A soma dos n primeiros termos é até a n, né? Ou seja, eu tenho a seguinte formação, ó. Sn, a soma dos n primeiros termos vai ser igual ao A1 mais o A2 mais o A3 mais reticências até o AN. Então, essa é a soma dos n primeiros termos, tá bom? Então, essa soma, certo? Eu quero encontrar uma expressão para calcular, tá bom? Essa soma. Então, o que eu faço? Então, o primeiro passo aqui, eu tenho a soma A1 mais A2 mais A3 até um certo AN. Então, eu vou fazer o seguinte processo. Multiplicando ambos os membros por quê? Pela razão. Teremos o seguinte. Então, vamos multiplicar todos os termos pela razão. Então, fica aqui, pessoal. Q que multiplica Sn é igual, né? Aí eu vou colocar logo a minha expressão aqui, depois eu vou mudar, né? Utilizando o termo geral. Então, vai ficar o quê, ó?
Vai ficar A1. Vou colocar assim também, ó. Que multiplica o A1 mais o A2 mais reticências mais até o certo AN. Pronto. Dessa forma fica bem mais tranquilo, né? Agora eu vou fazer a multiplicação. Q vezes o SN vai ser igual a Q vezes. Quem é o A1? O A1 vai ser o A1 mesmo, mais o A2. É um A1 vezes Q, né? Que ele tem a forma, né, do termo geral. Quem é o A3? Mais. Posso botar aqui o A3 só para uma questão assim de observação, ó. É o A1 vezes Q ao quadrado, mais reticências até o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? E aí, quando eu multiplico todos os termos pelo Q, né? O que eu vou encontrar, pessoal? Vou encontrar o seguinte, ó. Vamos lá, multiplicando pelo Q agora. Q vezes o SN vai ser igual. Então, fica A1 vezes Q, né? Mais A1 vezes Q ao quadrado, multiplicando vezes A1 vezes Q ao quadrado, fica A1 vezes Q elevado ao cubo, mais reticências até A1 vezes Q, tá? Então, a gente pode observar, né, que essa nossa sequência, ela vai te dar toda, né, a soma geral, né, dos termos da minha sequência notada, tá bom? Então, eu noto, né, que eu tenho essa turma aqui. Então, eu observo o seguinte, ó, algumas observações. A1 vezes Q é como se fosse o A2. A1 vezes Q2 é como se fosse o A3. Tá vendo? Então, A1 vezes Q3 é como se fosse o A4. Até esse termo, né? Que é elevado a N. A1 vezes Q elevado a N é como se fosse o AN menos 1. Então, é como se eu tenho todos esses termos aqui, ó. Certo? E aí, o que eu posso... que é AN mais 1, aliás, né? O que eu posso fazer? Eu posso somar em ambos os membros com o A1. Vamos fazer isso. Só para ver o que vai notar. Vamos adicionar, né, ambos os membros o termo A1. Vai dar uma coisa bem interessante aqui, ó. Então fica A1 mais Q vezes o SN, que é igual. Então vamos lá, vai ficar o A1, né? Mais, eu vou colocar os termos, que é o A2, mais o A3, mais o A4 e assim sucessivamente, né? Até o termo AN, que aqui vai até o termo AN mais 1, né? Mais, né, esse termo A1 vezes Q, né, pessoal? Que eu posso também dizer que é a mesma coisa do AN, que é o AN, né, vezes Q. A1 vezes Q elevado a N, mesma coisa do AN vezes Q, tá certo? Pronto. E aí, eu noto que do A1 até o AN é a mesma coisa do SN, certo? Então, a gente fazendo a substituição, ok? Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer a seguinte informação, que o A1 mais Q vezes o SN vai ser igual a quanto? Ao SN mais o AN vezes Q, substituindo, né? E aí trazendo todos os SN para o primeiro membro, tá?
Então fica Q, que multiplica SN, aí menos o SN, é igual ao A1 mais o AN vezes Q. Então, posso botar aqui, esse A1 vem negativo, né? Menos o A1 mais AN vezes Q, tá? Colocando o SN em evidência, então fica SN em evidência, que multiplica Q menos 1 é igual ao AN vezes Q, né? Menos o A1. Então, passando esse Q menos 1 aqui, que eu tenho, né? Que está multiplicando, passa dividindo. Então, você vai notar o seguinte, ó, SN vai ser igual a quanto, professor? Ao AN vezes Q menos o A1 sobre Q menos 1. Então, essa é uma fórmula preparada para encontrar a soma dos termos geral de uma PG finita. Como eu tinha modificado esse AN vezes Q, nós sabemos que AN vezes Q, gente, é a mesma coisa da seguinte situação. Ó, esse AN que multiplica Q é a mesma coisa. Quem é o AN? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é o Q? O Q vai ser o próprio Q. Então, noto que o AN vezes Q é a mesma coisa de quanto? Do A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vezes Q é Q elevado a N. Eu tinha feito isso aqui, ó. A1 vezes Q elevado a N é a mesma coisa do AN, né? Mais 1, que é a mesma coisa do AN, que multiplica Q, tá? Então, aqui, ó. AN que multiplica Q, tá certo? Então, eu poderia substituir mais ainda, encontrar outra fórmula. SN vai ser igual... Quem é o AN? O AN em função do A1 é A1 vezes Q elevado a N, menos o A1 sobre Q menos 1. E aí você pode botar o A1 em evidência e encontrar que a soma dos termos geral vai ser o seguinte, ó, todos os termos, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, essa seria uma fórmula para encontrar a soma dos termos de uma PG, né, finita, em função do A1 e da razão. E aqui nós temos em função do AN, a razão e o A1, certo? Então, a gente tem duas fórmulas aqui que a gente pode fazer. Qualquer uma das duas serve, né, para a gente calcular, né, a soma dos termos, dos n primeiros termos de uma projeção geométrica, tá bom? Vamos ver um exemplo. Então, um exemplo aqui, ó. Bom, então um exemplo básico, se eu tiver o seguinte, ó, calcule a soma dos vou colocar aqui 12 primeiros termos da PG, da progressão geométrica. Então, coloca a progressão geométrica aqui, ó. 1 vezes 2 é 2, vezes 2, 4, vezes 2 é 8 e assim sucessivamente, tá? Bom, então como é que eu faço, pessoal, para encontrar a soma dos 12 primeiros termos da PG? Então, eu sei que essa PG, ela tem o A1, que é igual a A1. Então, você nota logo isso, né? Então, notamos aqui, professor, que o A1 é igual a 1 e a razão é igual a 2. Então, eu quero encontrar o S12, né? Então, quem é o S12, pessoal? Então, usando a minha fórmula aqui. Então, o S12 vai ser o A1. Quem é o A1? É 1 que multiplica a razão 2 elevado a n, ou seja, elevado a 12, menos 1 sobre 2 menos 1, certo? E aí, se a gente fizer as continhas, pessoal,
eu vou encontrar quanto? 2 elevado a 10 é 1024, vezes 2 dá... Bora fazer aqui, ó. 2 elevado a 12. 2 elevado a 10 é igual a 1024. 2 elevado a 11, basta multiplicar por 2, dá 2048. Então, 2 elevado a 12 vai ser igual a quanto? 4096. Então, vai ficar 4096, né? Certo? Menos 1 sobre 2. Então, 2 menos 1, né? Posso dizer que isso aqui é igual a 1. Então, 4.096 menos 1, 4.096 por 1 dá 4.095. Então, 4.096 menos 1 dá 4.095, dividido por 1 dá 4.095. Então, você encontrou a soma dos termos, dos 12 primeiros termos, né, de uma PG finita, tá bom? Então, basta aplicar essa fórmula e você vai encontrar, né, a soma dos termos dessa PG infinita. Agora, vamos ver outra soma. Então, o item agora vai ser o item 5. Então, no item 5, vamos ver a soma dos termos. Soma dos termos de uma PG infinita. Soma dos termos de uma PG infinita. Bom, então nesse caso aqui, você vai imaginar, pessoal, a seguinte PG: A1, A2, A3 e assim sucessivamente até um certo AN e aí continua, ó, infinitamente, tá? Então, eu tenho essa PG com esses termos aqui infinitos. Eu noto que para a gente poder somar, a razão tem que estar entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1. É onde a gente tem que a nossa progressão é convergente, certo? Então, ela tem que ter os termos aqui. A razão é um número entre 1 e entre menos 1 e 1, certo? Então, eu posso afirmar, pessoal, que a soma dos termos dessa PG vai ser igual ao A1 sobre 1 menos a razão. Então, para a gente poder somar PG infinitamente, então nós precisamos dessas condições, certo? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma PG, né? Então, um exemplo básico aqui, né? Então, imagina a PG de razão entre menos 1 e 1. Se tivesse aqui 2, 1 meio, 1 oitavo, 1 sobre 32 e assim sucessivamente. Ache a soma infinita. Então, o que seria a soma dos termos aqui? Soma dos termos na PG infinita. Então, eu escreveria o seguinte, pessoal. Nesse caso, eu aplicaria a soma vai ser igual a 2 mais 1 meio mais 1 oitavo mais 1 sobre 32 e assim infinitamente. Então, a soma essa aqui é uma PG infinita. Então, você nota que a razão é igual a quanto? A 1 quarto. E o termo A1 é igual a 2. Então, significa que eu posso utilizar a minha fórmula, né? Então, a minha fórmula é o seguinte, ó, Sn vai ser igual ao A1 sobre 1 menos a razão. Então, quem é o A1? Vai ser 2 dividido por 1 menos a razão, que é 1 quarto. Então, resolvendo aqui, pessoal, vai ficar quanto? 2. Então, tira o MMC, que é 4, né? 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Fica 3 quartos.
Então, Sn vai ser igual a 2 vezes 4 terços, né? Conserva a primeira pelo inverso da segunda. Então, fazendo aqui uma multiplicação, a minha soma vai ser igual a 8 terços, né? Então, essa é a soma dos termos dessa nossa PG infinita, ok? Então, a nossa PG converge sempre, né, pessoal? Quando a razão está entre -1 e 1. Ok, pessoal? Então, por hoje,